A aula de hoje é sobre microprocessadores, né? A quarta parte de microprocessadores. É o segundo tópico ainda que nós estamos vendo. E vamos falar um pouquinho sobre organização. Lembra da ideia de organização? A gente pode organizar as coisas de diversos modos, né? E por que efetivamente a gente tenta organizar as coisas de uma maneira assim, mais dinâmica, que venha a ajudar? O que efetivamente a gente busca aí? Essencialmente, mas não prioritariamente, a gente tenta otimizar o processo de acesso à memória. Por que a gente tenta, de toda maneira, e vocês veem aí, as arquiteturas estão saindo, novas, etc., sempre se busca otimizar isso, porque olha só, hoje em dia as tecnologias atuais, né, as mais atuais, a gente está falando de um tempo de latência para acessar uma informação lá na memória em torno de 100 nanosegundos. Ou seja, é um tempo rápido? É um tempo rápido, né? Mas mesmo assim, se a gente comparar essa velocidade à velocidade do processador em si, que a gente está falando em torno de 1 nanosegundo, aproximadamente, às vezes menos de 1 nanosegundo, então a coisa é 100 vezes mais lento, né? Então imagina só, vamos trazer para um contexto que a gente entenda, né? Fazer uma tarefa, se ela demora 1 segundo, né? Então a gente aqui vai fazer uma tarefa, por exemplo, colocar um ponto no caderno, né? Então a gente coloca lá um pontinho. A gente demorou 1 segundo para fazer isso. Se a gente fosse colocar esse mesmo pontinho em um local, né, chamado disco rígido, por exemplo, né, vamos imaginar que a gente é o processador, né? A gente demoraria 100 segundos. 100 segundos é quase 2 minutos. Então imagina só a discrepância que existe, né? Então, toda a ideia de arquitetura e também de organização dos vários elementos, dos vários componentes no microprocessador e ao redor, né, dele, se dá em virtude de tentar otimizar o máximo possível. Nós vimos lá, acho que na segunda aula, né, uma das grandes diferenças dos processadores duas grandes arquiteturas, a arquitetura Harvard e a arquitetura von Neumann, né? Lembram que na arquitetura von Neumann, o que acontecia efetivamente? A gente tinha uma mesma memória que comportava tanto instruções quanto os dados, né? Então, para a gente buscar um dado ou buscar uma instrução, a gente utilizava o mesmo barramento, tá? Já numa arquitetura de Harvard, o que eles fizeram, né? Para tentar otimizar um pouquinho mais, eles separaram a memória, né, em memória de dados e memória de instruções. E aí o que acontecia? Quando eu ia pegar uma instrução, eu ia por um barramento. Quando eu ia pegar um dado, eu vou por outro barramento. Isso faz com que eu consiga acessar dados e instruções simultaneamente. Então essa foi uma das primeiras tentativas para que efetivamente eu conseguisse então fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso vem então a contribuir a otimizar um pouco mais. Então, se eu gasto 100 nanosegundos, por exemplo, para acessar alguma informação, se eu acessar duas ao mesmo tempo, eu derrubo esse tempo pela metade, entenderam? Então, eu consigo otimizar um pouquinho mais os processos. Além disso, né, foram sendo feitas outras implementações, e uma das principais implementações é conhecida como pipeline. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra chamada pipeline, mas a tradução especificamente é segmentação.
O que é segmentação e por que pipe? Pipe, né, na verdade, é um túnel, né? Eu faço um túnel aonde eu vou colocar ali, então, vou ter vários túneis e aonde eu vou, então, colocar para cada um desses túneis uma determinada coisa a ser feita e eu posso fazer, né, essas coisas, essas atividades simultaneamente, tá joia? Para a gente entender, então pipeline é você então, dividir uma instrução numa sequência de microinstruções e paralelizar a execução dessas microinstruções. Então, você tem uma instrução, lembra que a gente pegava uma instrução, lá, dividia ela em microinstruções, né? E essas microinstruções eram feitas. Da forma como nós fizemos, né? Lá, olhando as microinstruções, nós fizemos a execução daquelas microinstruções de forma sequencial. O pipeline, ele possibilita que aquelas microinstruções que nós vimos lá, elas sejam feitas em paralelo, tá? Vamos tentar entender o que é isso, né? Olhando aqui, pegando um fato corriqueiro, né? Que hoje em dia está começando a ser muito utilizado, principalmente nos grandes centros, que é aquela lavanderia coletiva, né, nos prédios. Nos Estados Unidos, isso já existe há muito tempo, né, já é feito há muito tempo. Aqui no Brasil existe também há algum tempo, mas agora, né, com o advento principalmente dos jovens, né, indo morar fora, etc., e também essa falta de tempo, né, e também com a otimização de recursos, esses prédios inteligentes, estão surgindo muito, né, essas lavanderias coletivas. Então, vou imaginar que a gente tem aí num prédio uma lavanderia coletiva, tá? E nessa lavanderia coletiva eu tenho uma máquina de lavar, uma máquina de secar e um local ali para você dobrar as suas roupas, tá joia? Muito bem. Chegaram ali para usar esse local, né, 4 pessoas, né, e essas 4 pessoas vão lavar, secar e dobrar a roupa. E essas 4 pessoas, né, eu coloquei aqui nomes aleatórios apenas para começar com A, B, C e D, para a gente ter lá os sacos de roupa, né, A, B, C e D. Então, é a Ana, o Bruno, a Cristina, a Daniela. Poderia ser qualquer outro nome, né, apenas para a gente identificar ali com as iniciais dele. O A de Ana, o B de Bruno, o C de Cristina e o D de Daniela. Muito bem. Para você utilizar uma máquina de lavar, em média, assim, colocando em lavagem rápida, vai gastar ali 30 minutos. São aquelas máquinas bem grandes, ali, potentes, né? Lava a roupa em 30 minutos. Muito bem. A secagem já demora um pouquinho mais de tempo, né? Em torno de 40 minutos. E depois, para você pegar essa roupa e dobrar, e tem que dobrar rápido, senão ela fica tudo engruvinhada, né? Você dobra ali, né? Faz a dobragem da roupa e demora ali em torno de 20 minutos. Muito bem. Então, se nós tivermos essas 4 pessoas querendo lavar, secar e dobrar a roupa, e se nós adotarmos uma postura sequencial, um processamento sequencial, olha só o que vai acontecer. Então, vamos fazer em ordem alfabética, né? Então, vamos começar pela Ana ali, né? Então, a Ana entrou lá, vai utilizar a máquina de lavar, depois ela seca e depois ela dobra. Só depois que ela terminou de dobrar, entra o Bruno e começa a lavar, secar e dobra a roupa. Ele terminou, entra a Cristina, né, o C ali, e vai pá. Depois entra a Daniela e termina, né? Se nós adotarmos, então, essa postura sequencial, que a gente diz que é sem pipeline algum, a gente vai demorar efetivamente 6 horas
para que todos tenham a roupa lavada, seca e dobrada. Entenderam a ideia aqui, pessoal? Então, a gente está utilizando os recursos aqui, as tarefas sendo executadas em uma determinada ordem. A gente tem 4 cargas, ou seja, cada pessoa que tem uma carga de trabalho, né? E no total aqui, nós vamos ter, se eles começarem a fazer o trabalho às 6 horas da tarde, meia-noite é que efetivamente eles vão, próximo, né, de meia-noite, não, meia-noite efetivamente, né, eles vão então terminar o trabalho. Beleza, pessoal? Entenderam a ideia aqui? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Muito bem. Agora, como que seria, né, essa mesma lavanderia sendo ou adotando um critério de pipeline, né, ou seja, de otimização, uma segmentação de instruções? É mais ou menos esse daqui, ó. Então, olha lá, a Ana entra, começa a lavar. Assim que ela termina de lavar a roupa, a máquina de lavar fica disponível, né? Então, o que acontece? O Bruno pode começar a utilizar, porque ela vai pegar a roupa dela e vai colocar numa outra máquina, que é a de secar. Então, enquanto ela está secando a roupa, o Bruno já está lavando. Olha só que interessante. Assim que a Ana terminar de secar, o Bruno, que possivelmente já terminou ali de lavar, ele já pode entrar então com a secadora, utilizar a secadora. Enquanto isso, a Ana já está drobando a roupa dela, né? E a Cristina já começa a lavar. Então, olha só, com a disponibilidade de recursos e com recursos que não ocupem, vamos falar assim, um mesmo patamar, a gente tem então uma otimização dos processos. Então, o que acontece com o processador é mais ou menos isso, né? Enquanto ele está fazendo, por exemplo, uma operação matemática, ele pode, ao mesmo tempo dessa operação matemática, estar acessando, por exemplo, um dado na memória. Então, ele pode fazer coisas simultaneamente. Com mais de um núcleo, né, de processamento, eu posso, então, estar fazendo, por exemplo, 2 operações simultaneamente, executando 2 instruções ou microinstruções simultaneamente. Como isso ocorre, né? Então, vou pegar esse exemplo aqui da máquina de lavar. Então, aqui, olha só, com esse mesmo processo, seja tendo apenas uma máquina de lavar, apenas uma máquina de secar e apenas uma bancada para dobrar a roupa, né? Nós vamos falar assim, sairíamos, né, de 6 horas de uma execução sequencial e passaríamos agora para 3,5 horas. Olha só, quase metade do tempo, apenas otimizando, né, os recursos e a ordem de tarefas. Olha só que interessante, então, que é, né, fazer execução com pipeline, né? Agora, vamos pegar aqui um probleminha para vocês, né? Agora, e se eu tiver 2 máquinas de lavar e 2 máquinas de secar? Qual é o tempo total que eu demoraria? Vamos lá, para vocês fazerem agora aí. Eu vou abrir aqui o que eu consigo escrever na tela e aí a gente faz junto, mas a princípio pega uma papel aí, um lápis e tenta fazer exatamente isso que eu falei para vocês aí. Tentem verificar agora qual é o tempo, né, que nós vamos gastar com 2 máquinas de lavar e 2 máquinas de secar nessa lavanderia.
Eu vou desenhando aqui mais ou menos a ideia para a gente resolver. Pensaram aí, pessoal? Vai ser 2 de cada, professor? Isso, 2 de cada agora. Aí é só deixar as duas no mesmo processo. Isso, mas e aí, qual é o tempo total então? 130? 130 minutos? Isso. Vamos ver então. Já temos uma resposta, podemos então fazer aqui a execução. Vamos. Então eu tenho aqui, ó, o saco A, B e C, né? Então agora eu tenho o quê? 2 máquinas de lavar. Então essa aqui é a primeira máquina de lavar, que vai então ocupar 30 minutos, ok? E aí, esse aqui é lavar 1. E eu tenho, ó, então o Bruno também pode começar com a máquina de lavar 2. Então agora eu consigo fazer processos simultâneos, porque eu tenho 2 possibilidades, eu tenho 2 processadores aí, né? Mais ou menos essa é a ideia. Então eu estou processando em um processador lá, né? O A e no mesmo o B. Então 2 tarefas sendo feitas igualmente, tá? Então por enquanto eu gastei 30 minutos aqui. Aí, olha só, assim que terminar, eu vou começar, então eu vou lá para a máquina de secar, então secar 1, e a mesma coisa vai acontecer com o Bruno, secar 2, né? Então aqui, ó, eu tenho 40 minutos. Muito bem. Só que o que aconteceu? Assim que eu passei para o secar, eu liberei aqui, ó, para a Cristina e para a Daniela, a máquina de lavar 1 e a máquina de lavar 2, ok? E aí, nesse meio tempo aqui, vai ter um gapzinho aqui, que efetivamente vai ser o de 40 minutos, porque é 30 minutos aqui. Então, nós vamos ficar esperando. Muito bem. Neste meio tempo, né, o que vai acontecer? Acabou aqui, eles vão passar para a bancada, né? Então, a bancada 1 e efetivamente esse cara aqui vai ter que ficar esperando, né? Vai ter que ficar esperando porque só tem uma bancada, não tem 2 bancadas, tá? Mas ele vai ficar esperando aqui, ó. Tudo bem, Flávio? Não, eu pensei que fosse ter 2 bancadas, então não é 130 minutos, não. Então, só tem uma. Mas mesmo assim, ó, aqui, essa bancada aqui, não sei não, hein? Eu acho que é, hein? Vamos ver. Por quê? Essa bancada aqui, ela é feita em quê? Em 20 minutos, né? Então, essa bancada aqui, ó, ela vai poder ser utilizada, aqui a bancada 1 pelo Bruno, em mais 20 minutos, ok? Que é exatamente esse tempo aqui, ó, de 40, que vai ser feito quem, ó? A máquina de secar aqui, ó, secar 1 e secar 2, ó. Que vai ser 150, professor. Vai ser 150. Vamos ver, peraí. Aqui, e aí aqui, ó, o que vai acontecer? 20 minutos mais 20 minutos aqui para terminar o processo aqui, ó, bancada 1 e depois a bancada 2 aqui.
Então, agora a gente tem o quê? Ó? 40, então aqui a gente vai ter 40, mais 40, mais 30. Quanto tempo a gente tem aqui? 120 aqui, 150. Então, vai ser 150 minutos, né, que dá aproximadamente 2h30, né? Isso. Então, 2,5 horas. Se fosse 2 bancadas, daria 130. Isso, se fosse 2 bancadas, daria 130. Professor. Oi. E os 10 minutos que os 2 últimos ficaram esperando, ele não vai contar, então? Aonde que está 10 minutos? Não, porque só hora trabalhada, né? É só hora trabalhada. Ah, entendi. E aí, esse que é o grande detalhe para a gente ver, sabe? Veja que a gente chama de caminho crítico, né? Mas aqui a gente vê o processo maior, ó. Então, esse processo maior é que ocupa todo esse tempo aqui, mesmo ele tendo aqui 10 minutos aqui, ó, ocioso, ele ficou 10 minutos ocioso aqui, certo? Podia ajudar o André e a Bruna, tá vendo? Aí dava 100, aí tirava 10 minutos de cada. Pois é, mas não deu, né? Porque a secadora estava sendo utilizada. Então, esse tempo de 10 minutos realmente é ocioso. Então, mesmo com o pipeline, né, eu tenho uma certa ociosidade, né? É inerente, e essa ociosidade, ela decorre em virtude do processo, né, maior, que gasta mais tempo aqui sendo executado. Belezinha, pessoal? Entenderam aqui a ideia? Então, se a gente olhar aqui, ó, o pipeline tem então algumas características interessantes, né? Então, ele não reduz a latência de uma única tarefa. Então, se você tiver uma única tarefa e ela não possa ser decomposta em outras subtarefas ou microinstruções que a gente falou aí, né? O que vai acontecer? Ele não ajuda em absolutamente nada. Apenas e tão somente quando eu tenho um conjunto, né, de tarefas, né, um conjunto de ações ou instruções que podem então ser decompostas em microinstruções e assim por diante, apenas e tão somente nesse caso é que vai acontecer, né, uma melhora, né, a gente chama de throughput, né, ou seja, na taxa de transferência total. Então, efetivamente, a gente está trabalhando aqui, né, com taxas de transferência. Então, ele está transferindo de um lugar para o outro, está executando uma tarefa e depois transferindo para outro lugar. Então, a gente chama de throughput geral do sistema, né? Então, essa latência geral é que vai ser melhorada, e não a latência de uma específica instrução. Isso é muito importante que a gente entenda. A taxa, né, de pipeline, ela é limitada pelo estágio mais lento. Vocês viram ali que qual era, no caso da máquina de lavar, o estágio mais, no processo de lavar a roupa, né, qual era o estágio mais lento? Era a secadora de roupa. Então, ele ficou limitado a essa secadora de roupa aqui, ó. Então, ó, 40, 40, 40, 40, né? Então, ele se limitou a esse estágio, mesmo tendo depois um tempinho aqui e um tempinho antes aqui, mas o grande limitador dele foi isso aqui. Lembra que ficou aqui, né, em cada estágio aqui, um tempo ocioso, né, esperando que a secadora terminasse a tarefa para poder ser colocado ali dentro. A gente vê aqui, ó, pelas cores aqui, as latências, né? Ou melhor, os tempos ociosos de cada um, e sendo que quem ocupa totalmente aqui é o azulzinho aqui, que é a máquina de lavar, tá?
Tarefas múltiplas, né, operam de forma simultânea, em paralelo, né? Então, tarefas que podem ser realizadas em diferentes elementos ou diferentes partes, né, do processador ou memória, elas vão então poder ser executadas em paralelo. A aceleração potencial, né, que a gente chama de speedup, né, pode ser obtida pelo número de estágios do pipeline. Então, aqui a gente viu que nós tivemos aqui, ó, 4 estágios, ok? Então, aqui são 4 estágios diferentes. A gente poderia ter mais estágios aqui. Consequentemente, se nós tivermos mais estágio, o throughput final, ele poderia ser melhorado ainda mais, tá? Então, os estágios fazem com que exista ali a possibilidade de uma aceleração total. Comprimentos desbalanceados de estágios reduz o speedup. Então, esse balanceamento se diz basicamente o seguinte, ó, coisas, né, semelhantes, ou melhor, processos, né, poderão então ser feitos em paralelos, desde que, né, exista uma compatibilidade com as velocidades. Então, imagina só, se aqui eu demorasse 5 minutos, né, para fazer uma determinada tarefa, e a outra demoraria 40 minutos, eu ficaria 35 minutos ocioso. Então, esses 5 minutos poderia ser, então, compartilhado, né, ou seja, por exemplo, sei lá, tomar um café, 5 minutos, né? Tomar o café poderia ser feito várias vezes, né? Nesse estágio de 40 minutos aqui, né? Se esse tomar o café contribuísse, logicamente, com o processo, né? Aqui, no caso, não contribui, mas eu só estou dando um exemplo aqui de coisas que poderiam ser feitas e estariam desbalanceados. Então, eu teria que balancear com outras coisas, por exemplo, tomar o café e lavar a roupa poderia ser feito aqui no mesmo estágio, né? Ou seja, esperando a máquina de lavar. Aí eu teria um melhor balanceamento do processo. E o tempo aqui para preencher o pipeline e tempo para drená-lo reduzem o speedup, né? Então, esse tempo aqui de preencher significa colocar uma tarefa a ser feita. E a outra de drenar significa passar para uma outra tarefa. Então, de preencher e de drenar também contribui. No caso aqui, o de preencher significa você colocar a roupa dentro da máquina de lavar, colocar lá o desinfetante não, o sabão em pó, o amaciante, né? E aí sim fazer a programação e ligar. Então isso seria o tempo de carregamento. E o tempo de drenagem significa pegar a roupa, tirar da máquina, né? Então esse seria o tempo de carregamento e de drenagem. Aqui no caso, a gente não está levando isso em consideração, mas em processos lá na memória, eu tenho tempo de carregamento, né, e de drenagem. Então, eu tenho que também levar em consideração esses tempos, né, para que efetivamente eu tenha uma mensuração. E isso, né, o preenchimento e a drenagem, podem, então, reduzir a velocidade e, consequentemente, o throughput geral, tá? Vejam que hoje em dia, né, o pipeline, ele é utilizado tanto em arquiteturas RISC como CISC. O pipeline, né, ele surgiu especificamente mais para um processo de otimização das memórias RISC, né, ou das arquiteturas RISC. Por quê? Lembro que lá eu tenho uma utilização muito intensiva da memória RAM, né? Ou seja, da memória que está fora do processador.
Então, lembra como a gente começou essa aula aqui, ó, falando que o acesso à memória RAM, ela tem uma latência quase de 100 vezes maior de consumo aqui do processo. Consequentemente, né, o que nós vamos entender aqui? Que as arquiteturas que vão, então, utilizar um maior acesso à memória RAM vão precisar mais desses processos como pipeline. Vocês se lembram que a memória RISC, desculpa, o processador RISC, ele tentava reduzir ao máximo o acesso à memória, né? Ele fazia o quê? Acessava uma vez só e colocava as informações em registradores internos e ali ele fazia todo o processamento da informação, né? E aí, mesmo fazendo o processamento da informação internamente, eu também tenho um desgaste, né? Um processo eu poderia então ter ali também um processo de otimização. Então, nos processadores RISC, eu também vou utilizar o pipeline para justamente otimizar ali os processadores e principalmente quando eu trabalho com mais de um núcleo, né, eu consigo então otimizar um pouco mais os processos. Pessoal, entendida aqui a ideia de pipeline ou alguma dúvida surgiu ainda? Tranquilinho? Professor, eu não sei se... Eu não sei, foi na onde eu travei mais ou menos. Ali quando você falou que são 4 processos na máquina ali, sabe? Aqui, ó, 4 cargas, né? Isso, mas por que 4 cargas? Isso que eu não entendi. Então, cada uma dessas, vamos falar assim, quando você carregar um programa, se você não roda um programa... Sim. Então, ao rodar um programa, você está dando uma carga no processador. Entendeu? Ah, tá, entendi. Então, o processo de você colocar a roupa na máquina já é uma carga, já? Não. Aqui a gente está entendendo carga como sendo todo o processo de lavar a roupa. Então, entenda só. O programa aqui, né, entre aspas, né, seria lavar a roupa. Para lavar a roupa, eu tenho o quê? 3 coisas que eu tenho que fazer. 3 atividades. Ligou com o equipamento, já é uma carga. Não, calma, olha só. Uma carga aqui significa fazer uma tarefa do princípio ao fim. Então, executar um programa... Não, é isso que eu quis dizer. Você ligou o equipamento, ele já está gerando uma função. Girou essa função, ele está dando a primeira carga nele, né? Eu entendo o seu ponto de vista, mas o que acontece aqui? Na verdade, eu tenho 2 equipamentos aqui, então eu não posso fazer essa analogia que você está fazendo, porque senão, ao ligar a máquina de lavar, eu teria uma carga. Ao ligar a máquina de secar, eu teria uma outra carga, entendeu? É só para não confundir isso. Entendeu, Danilo? Eu sei o que você está querendo dizer. Que sim, realmente... Sim, eu falei assim, que, liguei uma máquina, é uma carga. Mas, no modo geral, são cargas diferentes, porém, é um processo para cada item, né? Vamos entender aqui que carga significa... vou imaginar que a grande máquina aqui é o espaço da lavanderia. Quando você entra na lavanderia, você está dando uma carga, tá bom? Então, a Ana, né? Quando ela entrou na lavanderia, ela deu uma carga, né? E só quando ela saiu, isso é muito bem entendido aqui, ó. O espaço é pequeno, vamos imaginar que o espaço é muito pequenininho, não tem como 2 pessoas ficarem lá, tá? Então, ó, a Ana entrou, é a primeira carga. Quando ela terminar todos os processos, aí ela sai, aí vem uma segunda carga, que é o Bruno. Ah, agora entendi. Agora fez sentido. Entendeu? Então, é a mesma coisa quando você executa um programa, né? E vamos imaginar que você está trabalhando com um computador super antigo, né? Que é super sequencial,
ele não pode ter mais de uma coisa ali sendo executada ao mesmo tempo, né? Então, se deu uma carga no programa, é um programa lá, está sendo executado. Quando ele terminar, ele libera a memória para que você possa executar uma outra carga. Legal? Legal, a carga só é finalizada quando finaliza o processo. A sequência de processos. Então, eu posso ter mais de um processo. Aqui eu tenho 3 processos. Beleza, então agora eu entendi. 4, né, professor? Oi? É 4 processos. Não, são 4 cargas. Processo é cada um desses daqui. Ah, tá, são 3 processos e 4 cargas cada um. Exatamente. No total aqui eu tenho 12 processos. Tá legal. Agora eu entendi, professor, obrigado. Que isso, é legal ficar, porque a gente vai ver logo em seguida uma coisa que aí vai bagunçar tudo, né? Ficou bem entendido isso aqui, aí o resto vai ser interessante. Então, ó, vamos entender tudo isso daqui como um programa. Dentro do programa, então, eu posso ter várias coisas. Então, na verdade, né? Quando a gente trabalha com carga e processo, é a mesma coisa, tá? Cada um desses aqui a gente vai chamar de thread. Então, dentro de cada processo, a gente pode ter uma thread diferente. Tá bom? Calma que a gente já soluciona. Mas vamos imaginar tudo isso aqui como carga. Então, eu estou carregando. Então, aqui, ó, uma carga, outra carga, outra carga, outra. Mas elas vão poder ser executadas, né, em paralelo. Só isso. Mas a carga é uma, outra carga é outra carga. Tá? O que acontece? Né? No meio do processo aqui, eu estou liberando, né, recursos para que um outro processo que está ocupando um outro local de memória, um outro local do processador, possa ser executado. Tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. E olha só que interessante, né? Então, só para enfatizar ainda esse termo de pipeline, eu também posso, né, ao fazer, por exemplo, o acesso à memória, eu posso não só trazer uma instrução, eu posso trazer mais de uma instrução ao mesmo tempo. Então, o que isso significa? Então, vamos imaginar o seguinte, que a instrução, né, ou seja, a palavra é de 8 bits. Só que eu tenho um barramento de 16 bits, ok? Então, o que efetivamente eu posso fazer? Quando eu acessar a memória, ao invés de eu trazer só uma palavra de uma vez, eu posso trazer 2 palavras ao mesmo tempo, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou otimizando esse processo, ok? Então, é isso aqui, ó, o FET, né? Eu posso fazer 2 FETs ao mesmo tempo. É lógico que eu vou usar apenas a instrução que eu trouxe no primeiro, na primeira parte, vamos falar assim, do que eu fui buscar. O outro fica ali em stand-by esperando, mas eu já trouxe da memória, não vou ter que acessar a memória novamente. Lembra que o grande gargalo do tempo é acessar a memória? Então, eu acesso, trago mais, eu posso trazer 4 ao mesmo tempo aqui. Então, com um acesso, que demora lá 100 nanosegundos, eu já trago 4 ao mesmo tempo. E depois eu vou executando lá no processador, que aí eu processo muito mais rapidamente internamente, né? Eu consigo então executar mais coisas aqui. Então aqui é só para, vamos falar assim, entender como que os processadores mais recentes, né? Além de otimizar, ou seja, além de fazer coisas em paralelo, né? Processar em paralelo, eu também posso fazer o acesso à memória e acessar mais coisas, né, que efetivamente eu precisaria. Geralmente, um programa não é sequencial, uma instrução não está
embaixo da outra a ser executada. Então, o que eu faço? Se eu pegar um conjunto, né, de 4 palavras ali, eu possivelmente trouxe o quê? As coisas que iriam ser acessadas sequencialmente. Entenderam? Então, é isso que a gente chama hoje em dia de paginação, né? Mas isso a gente vai ver com o tempo. Tudo bem até aqui? Entenderam a ideia de pipeline? Agora, olha só. Aqui ainda não está. Daqui a pouco a gente vai ver a ideia de multiprocessamento e multi-thread, tá? Mas tudo bem até aqui de estágios. Entenderam aqui a ideia de também a otimização por meio de buscas otimizadas, ou seja, eu consigo então fazer a ideia de buscar coisas que eu no futuro vou precisar. Sim, entendi sim, professor. Legal. Então vamos lá. A Thaís é a porta-voz de todo mundo aí, hein? Ó. Não, pelo amor de Deus, não dá essa resposta não, professor. Vamos lá. Mas é que ninguém se manifestou, então todo mundo entendeu também. Muito bem. Aí, olha só, a gente vai também ter o papel dos coprocessadores. Então, uma coisa é o processador. Lembra que ele vai, então, entrar lá um valor de um lado, outro valor de outro, ele processa, né, e dá lá a resposta. Geralmente, o que está acontecendo ali são processamentos, comparações, soma, subtração, essas coisas, né? Muito bem. O que com base nisso, né, e verificando, por exemplo, a quantidade de ciclos que se demorava, por exemplo, para fazer uma operação de multiplicação e principalmente que se demora em fazer uma operação com elementos de ponto flutuante, né? Só recapitulando, possivelmente vocês viram isso, né? Com, acho que o professor William, que é operações em ponto flutuante. Estou errado? Vocês viram isso lá? Padrão I3E 454? 854? Eu não me recordo. Vocês não se recordam? Como assim, gente? 754. E professor, eletrônica digital, né? Eu acho que é. Vocês viram lá a conversão. A minha turma, algumas coisas não deu para o William passar por conta do semestre. Ele ficou algumas coisas assim sem passar para a gente, que acabou o semestre e ele não conseguiu concluir. Entendi. Então, ó, só para vocês entenderem, eu vou depois colocar ali nos links para vocês dar aula sobre microprocessadores. Eu vou colocar 2 links aí onde eu mostro como fazer a conversão de binário para digital em ponto flutuante, tá? Só para vocês entenderem a complexidade, porque eu tenho num espaço físico fixo de memória que colocar, por exemplo, um número, né, ali em ponto flutuante. O que é ponto flutuante? É basicamente os números que tem números depois da vírgula, né? Então, os números fracionários a gente vai entender como ponto flutuante. Por que ponto flutuante? Aqui para nós é vírgula flutuante, né? Que a gente usa vírgula, né? Mas os americanos utilizam ponto para separar a parte inteira da decimal. Eu posso, né, mover esse ponto para onde eu quiser. O que eu trabalho, né, movendo esse ponto? Eu trabalho com o expoente da minha base. Então, eu ponho lá um número 1,2, né, vezes 10 a primeira, tá? Então, esse é o número. Se eu mover essa vírgula para a direita, eu ficar lá 12, né, vezes 10 a menos 1. Se eu fizer eu decrementar ali o expoente, né, eu navego a minha vírgula para a direita. Se eu for com a minha vírgula para a esquerda, né,
eu tenho que somar o expoente. Então, por isso que a gente chama de ponto flutuante. Então, a gente pode mover o ponto, né, ou a vírgula, para onde eu quiser, desde que eu trabalhe com o expoente. E é basicamente isso que se faz, né, nos processos de conversão. Então, o processo em si é bem complexo. Então, o que ele faz? Né, o que foi feito? Né? A gente passa essa tarefa para um elemento dentro do processador, ou seja, um outro processador que vai fazer isso. A gente chama esse de coprocessador matemático e, às vezes, tem especificamente o coprocessador de ponto flutuante apenas, né? Então, são coprocessadores que vão auxiliar o processador em tarefas. Então, ele pega lá uma instrução, né? Aí, a unidade de controle identifica que aquela instrução é com ponto flutuante. Então, o que ele faz? Ele passa essa tarefa não para o processador, e sim para o coprocessador matemático, que vai executar aquilo muito mais rapidamente. Então, tem todo um circuito ali preparado para isso. A mesma coisa acontece, né, mais recentemente, quando eu tenho instruções de vídeo, né? Então, hoje em dia, a necessidade de colocar informações no vídeo numa velocidade muito mais rápida, ou seja, processar o vídeo, processar essa informação. Então, você pega, por exemplo, um jogo aí, né, com altíssima resolução, ele tem que colocar 30, às vezes 60 quadros por segundo. Então, imagina só a velocidade com que ele tem que processar isso. Então, eu tenho hoje em dia coprocessadores específicos para fazer esse trabalho. E eu libero o processador para outras coisas. Então, eu tenho um processador específico que vai trabalhar o vídeo, que a gente chama de GPUs, são as Graphic Process Units, tá? Então, são os coprocessadores gráficos, muito em voga, e pela característica deles, né, hoje em dia, a gente está passando muita coisa, ao invés de passar processamento de imagem, a gente passa para o processamento de dados para a GPU, principalmente envolvendo comparações, cálculos matemáticos ali, que é muito frequente em inteligência artificial. Então, hoje em dia, as GPUs estão sendo utilizadas para auxiliar o processamento de dados na inteligência artificial, né? Então, são esses dois coadjuvantes. Então, se eles são coprocessadores, eles podem executar tarefas simultaneamente com o processador lá, com o processador central, né? E lá, dentro do processador central, eu também, hoje em dia, tenho o quê? Núcleos, tá? Então, eu tenho a possibilidade de ter 1, 2, 3, 4, 12, 20, sei lá quantos núcleos ali dentro. Consequentemente, eu consigo, né, dividir, né, desde que a microinstrução, né, seja factível de uma divisão, eu consigo, então, dividir as minhas tarefas nos diversos núcleos. Então, eu tenho, então, olha só que interessante, uma divisão, um paralelismo no processamento interno, né, do processador em diversos núcleos, e eu tenho um outro paralelismo em a utilização de coprocessadores gráficos e matemáticos. Então, eu consigo otimizar muito aí o meu processamento. Entenderam a ideia aqui do coprocessador e a diferença de coprocessador para núcleos do processador? Mais ou menos. Mais ou menos. O que ficou em dúvida? O GPU. GPU. A GPU, ela é um coprocessador, tudo bem até aí? Se é um coprocessador, ela está fora do processador em si, ok? Geralmente,
A GPU, ela fica numa placa gráfica, né, uma placa de vídeo. Então, a GPU, geralmente, ela é comprada, né, juntamente com uma placa gráfica. A placa gráfica básica, está enrolando toda a minha língua aqui. A placa gráfica, né, ela basicamente ela é ligada, né, ao monitor de vídeo, por exemplo, tá bom? Então, o monitor de vídeo eu ligo, né, numa conexão ali que possivelmente aquela conexão, a continuação dela é a placa gráfica, tá? Que está espetada dentro de um slot que está fazendo comunicação lá com o processador, a memória e o processador, por meio de barramentos específicos com alta velocidade. Tudo bem até aí? Ô, professor. Sim. Oi, Danilo. Se fosse esse computador novo, que ele tem o processador dele, mais essa placa que você está comentando aí, igual já a GeForce. A GeForce ela é uma placa separada, que é para suprir o que a placa de vídeo não suporta. Então, é isso que eu estou falando. É bem parecido com esse CPU aí. Isso, é isso que eu estou falando, né? A NVIDIA, a GeForce, são placas de vídeo. Dentro dessa placa de vídeo, eu tenho ali dentro um processador. Ele é a GPU, entendeu? É ali que está o processamento. Então, ele faz um processamento ali. E já entrega algo processado para a memória e o processador. Ele não vai ter que trabalhar aquilo. Tá joia? Então, o que chega, né, tanto de input e output, é ele que processa. Então, toda a troca de informação, vamos falar assim, que acontece no vídeo, ela é feita pela placa gráfica por meio, né, deste coprocessador que está ali na placa gráfica. Não tem nada a ver com o processador central. Tá joia? São duas coisas separadas. Agora, esse é a GPU, então a GPU está lá na placa gráfica e o processador está aqui. Dentro do processador, né, geralmente, né, tem duas coisas ali. Um outro coprocessador, que é especializado para operações matemáticas, e o próprio processador, que pode ser dividido em núcleos. Entendeu, Thaís? Agora ficou mais claro. Show de bola. Danilo, beleza? Fique tranquilo. Maravilha, então. Então, está aqui mais ou menos a representação, né, de esquemática aqui de processador e coprocessadores. Agora nós chegamos aqui, ó. Muito bem. Aí, vamos imaginar que eu tenha que executar lá um programa, né, como a gente estava falando aqui. Então, o programa em si, ó, tipo um browser, o Excel, o Paint, né, o Media Player, aqui, ó, eles, então, basicamente vão ser uma sequência de processos, né? Vai ser um processo sendo executado ali. Na verdade, aqui a gente está trabalhando com cargas, né? Então, eu estou executando esse, né? Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu carrego um browser, né, ele vai ocupar um determinado espaço na memória. Muito bem. Logo em seguida, né, e aí o Windows permite isso, ou seja, a execução de mais de uma coisa simultaneamente, eu vou lá e clico duas vezes sobre o Excel. O que acontece? Eu executo o Excel. O que vai acontecer? Ele vai ocupar um outro espaço na memória. Aí o Paint, eu vou lá e executo o Paint, e ele vai ocupar um outro espaço na memória.
O Media Player, um outro espaço na memória, né? Então, eu estou carregando do disco e colocando, alocando eles na memória em espaços diferentes, ok? Muito bem. Conforme eu estou executando, né? Então, eu tenho apenas um único processador, vamos falar assim, tá? Uma única CPU. O que vai acontecendo ali? O sistema operacional, ele vai fazendo meio de campo e vai, mais ou menos, né? Tem várias formas de operar isso aí, mas ele vai mais ou menos fatiando o tempo dele entre os diversos aplicativos. Então, ele dá 2 segundos, por exemplo, para o browser, aí ele coloca mais 2 segundos para o Excel, depois mais 2 segundos para o Paint, mais 2 segundos para o Play. Aí ele volta e dá mais 2 segundos para o browser. Isso se eles estiverem em execução e estiverem demandando, né, tarefas da CPU. Tá joia? A gente fala que isso daí, né, tendo uma única CPU, isso é um processamento multitarefa, né? Ou multitask em inglês, tá joia? Então eu estou executando vários processos simultaneamente. É lógico que a gente não tem 2 segundos, eu estou falando 2 segundos para a gente entender uma fatia de tempo, mas são nanosegundos que são dados para cada um e a gente não percebe que as coisas estão sendo executadas um pouquinho por vez. Para a gente, ele está executando tudo ao mesmo tempo, tá? Então, o legal disso é isso, né? Ou seja, ele é tão rápido que mesmo dando uma fatia de tempo para cada um, parece para a gente que ele está executando tudo simultaneamente. Entenderam aqui a ideia de multitask? Que... Aqui sim. Legal, ó. Então é muito importante um conceito aqui, ó. As coisas que a gente está trabalhando aqui, né, ou seja, os processos, eles estão em partes separadas da memória. Isso é muito importante, tá? Então, se a gente tem partes separadas de memória, a gente tem processos diferentes. Muito bem. Agora, olha só que interessante. Vamos pegar um programa específico aqui, né? Por exemplo, o Outlook, tá? É um programa. Só que ali dentro eu posso ter muitas atividades sendo feitas simultaneamente. E a gente vai chamar essas atividades que estão sendo executadas no mesmo espaço de thread, tá? Então, thread é uma atividade que vai ser feita, que está dentro do mesmo espaço de memória, ou seja, dentro do Outlook, eu posso estar fazendo a composição, né, de uma mensagem, está escrevendo uma mensagem, ao mesmo tempo eu posso estar imprimindo uma mensagem, você clica ali no botão print, ele está imprimindo enquanto você está ali digitando. Eu posso estar, ao mesmo tempo, vendo o meu calendário e fazendo uma outra tarefa qualquer, né? Ou seja, então, imagina só, eu posso estar fazendo coisas ali simultâneas, né, no mesmo espaço de memória. Se eu estiver fazendo isso, eu estou trabalhando com threads diferentes, ok? Então, essa é a diferença entre multithread e multitask. Então, dentro... Oi. Dá licença, desculpa cortar. Sim. Eu vou ter que sair agora que eu vou ter que ir trabalhar, tá? Tá bom, sem problema. Tá registrada aqui sua presença já. Tá bom? Bom trabalho, Luiz. Depois dá uma revisada aqui, hein? Beleza. Então, tá bom. Então, olha só. Então, essa é a diferença entre multitask e multithread. Multithread está dentro do mesmo espaço e eu tenho ali várias atividades sendo realizadas simultaneamente ou até mesmo sequencialmente, tá? Independente.
e multitask, né? São os processos em áreas separadas de memória, e quem está ali gerenciando é o sistema operacional. Belezinha, pessoal? É muito importante que tenha ficado entendido aqui a ideia de multithread e multitask, tá? Tranquilo? Sim. Muito bem. Nossa. Show de bola. Então, vamos lá. Aí, olha só que interessante, né? Quando a gente está trabalhando, então, com processo, a gente tem a interferência, ou tem coisas que vão ser executadas por unidades que estão lá fora, né? Ou seja, são unidades de entrada e saída que podem também consumir um determinado fatia de tempo, vamos falar assim, do processador. Então, por exemplo, imagina só, quando você abre lá uma caixa de um campo, né, para você digitar, o que está acontecendo? O processador ele está esperando você acabar de digitar para dar continuidade no processamento. Então, eu tenho ali um processamento sequencial, ok? Aí, eu também posso fazer o seguinte, ó, eu posso ter ali algo em execução que tem ali sendo mostrado um botão ali. Clique aqui para fazer alguma coisa. Só que o que acontece? Ele está fazendo uma outra tarefa. Ele não está ali prestando atenção se você clicou ou não naquele botão, né? Então, isso é muito importante que aconteça, ou seja, essa liberação do processador para outras atividades, e eu passo essa tarefa de ficar ali percebendo, olhando para outro elemento, né? No caso ali, a gente vai chamar de controlador, né? Para outro controlador, para que eu consiga, então, liberar a CPU para tarefas mais nobres do que efetivamente ficar ali percebendo se eu cliquei ou não o mouse, né? Então, acho que foi na segunda aula, eu acho que foi, acho que o Danilo, né? Que falou, lembra, Danilo? Acho que foi você, né? Da diferença de delay e millis. Foi você que falou isso? Isso. Então, no delay, o que acontece? Você está falando para o seu processador ficar executando alguma coisa por um determinado tempo. Então, você trava o processador naquele tempo. Quando você utiliza, por exemplo, o millis, né? Você está liberando, entre aspas, aí, o processador para ele fazer uma outra coisa até que chegue uma determinada contagem ali. Então, você está utilizando um timer, né, um controlador ali para fazer. Mas a gente já vai falar sobre isso. É mais ou menos a ideia. Mais ou menos a ideia. Interrupção é melhor ainda do que o millis, tá? É melhor ainda do que o millis. A gente vai ver isso. Então, eu tenho um controlador de interrupção que, vamos imaginar que você tenha lá um sensor externo, tá? Quando alguma coisa acontecer, por exemplo, um sensor de distância, quando alguma coisa, um sensor infravermelho, né, alguma coisa passar por aquele sensor, ele vai, então, identificar uma alteração e, ao ocorrer essa alteração, o controlador programável de interrupção vai gerar uma interrupção e essa interrupção vai falar o seguinte: ô processador, ó, aconteceu alguma coisa, ó, tá aqui o código, você quer trabalhar com isso ou não? E aí vai ficar a cargo do processador, ou seja, da sequência de instruções, verificar ou não aquilo, ou seja, tratar aquilo ou não. Então, a gente tem, então, esse aqui, por exemplo, está sendo mostrado, o PIC
7259, ele é um controlador programável de interrupções, né? E aí ele tem um conjunto de interrupções, né? Codificações, que você pode, então, programar. Se acontecer tal coisa, faça isso. Ou melhor, gere esse código. Se acontecer tal coisa, gere esse código. E depois, lá nas instruções, você pode falar o seguinte, ó, se acontecer a interrupção tal, desvie a codificação para este ou esta função especificamente, tá? Então, você consegue trabalhar. Eu vou passar aqui rapidamente um vídeo mostrando essa ideia de interrupção. Eu acho que daí fica bem claro a ideia, tá? Eu acho que fica. Vamos ver aqui rapidamente esse vídeo aqui. Partindo para o exemplo, implementaremos o padrão Observer usando como base um aniversário surpresa. Fiz questão de trazer um exemplo bem familiar. O som tá bom, pessoal? Tá tranquilo, sim. Vou aumentar só um pouquinho para melhorar aqui. Como aniversário, para facilitar o entendimento de um padrão que tem um nível de complexidade relativamente alto. O foco da nossa história será direcionado para 2 personagens e um acontecimento. Então, quais são os 2 personagens da história? Primeiro é a namorada do aniversariante e ela possui o papel de observer, ou seja, ela é interessada no evento. E segundo é o porteiro, que é o subject, ou seja, ele vai detectar o evento e notificar os interessados. E é claro que o evento que nós estamos interessados em observar é a chegada do aniversariante. A história é aquela velha conhecida. Todos os convidados estão no apartamento, esperando, curtindo, mas antes que o aniversariante chegue, é necessário fazer aquela logística que todo mundo já conhece. Ele chegou, apaga as luzes, faz silêncio, que agora é a hora da surpresa. E aí vai. Em resumo, a namorada tem 2 possibilidades para se preparar antes da chegada do aniversariante. Ou ela vai usar o padrão Observer, ou ela não vai usar o padrão Observer. A primeira opção é sem usar o Observer. Você conhece aquele tipo de mulher teimosa que quer as coisas do jeito dela? Pois é, esse é o caso. Não adianta falar. Ela colocou na cabeça que tem que ficar na janela, olhando, esperando até ele chegar. E ela vai ver, será que é ele chegando? Não, é o rapaz do segundo andar. E agora é ele? Não, é o fulano que chegou. E depois de 40 minutos, 1 hora de puro ócio, ela grita, ele chegou, apaga as luzes. E aí a logística da festa surpresa é desenrolada. Na segunda opção, ela usou o padrão Observer, muito mais inteligente. Ela pegou o interfone e ligou para o porteiro. Opa, seu Garcia, tudo beleza? Hoje é aniversário do meu namorado e o senhor poderia me avisar quando ele chegar? Obrigado. Pronto. Agora que está tudo acertado com o porteiro, só resta curtir a festa. Por quê? Porque algum tempo depois, o namorado chega, o porteiro interfona para avisar, ela é notificada e o ambiente para a surpresa é preparado. E aí, qual cenário você achou melhor? Ficar na janela esperando ou pedir para o porteiro avisar? Deu para perceber a vantagem do padrão Observer? Sem Observer, o interessado, no caso a namorada, fica em loop na janela na famosa espera ocupada. Com Observer, o interessado fica livre para fazer o que quiser e quando o evento ocorrer, ele será notificado para tomar as ações necessárias. Muito bem. Então, a ideia aqui, né, é lógico que ele está falando de um padrão de projeto chamado Observer, que utiliza a ideia de quê? De interrupção, de eventos, né, lá dentro da programação. Então, é basicamente essa a ideia de uma interrupção. A interrupção, ela vai gerar, então, um código. Então, o código ali, por exemplo, no caso, é o porteiro ligando, né? Então, esse código, né, ou seja, o porteiro ligando, é basicamente uma interrupção que está acontecendo. Ao ligar, ele não ocasionou uma interrupção na festa, que a namorada foi lá e atendeu o telefone, o interfone. Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, você programa isso. Então, você combina, né, vamos falar assim, os códigos de interrupção, falando que se gerar determinado código de interrupção, você desvia, então, o seu programa para uma subrotina, né, para um outro espaço de memória. A outra ideia, né, muito semelhante à interrupção, e aqui de contagem.
Aqui é que está mais relacionado ao millis e ao delay, né? O millis e delay eu mostrei ali a ideia de ociosidade ou não do processador, mas é basicamente aqui que efetivamente a ideia do millis e delay. O que você faz? Antes, né, sem um temporizador, você ocupa a CPU com o tempo, né, ou seja, a contagem de tempo. Com um temporizador externo, né, você libera, né, a CPU, né, para outras atividades mais nobres e deixa para o temporizador essa contagem. Tá? Ele tem ali, e eu tenho temporizadores embutidos em microcontroladores, né, e tenho temporizadores externos, né, ao microcontrolador. Então a gente pode usar ou um ou outro, né, se for o caso, né, e são programáveis também. Aí, né, eu também tenho um outro elemento ali dentro do computador, né, que vai auxiliar, né, vamos falar assim, o processador, principalmente, vejam que o grande gargalo que existe é entre o processador e a memória, entre o processador e as interfaces de entrada e saída, os periféricos de entrada e saída. E aí o chipset, né, basicamente ele vai fazer este meio de campo tentando otimizar o processo. Basicamente, né, seja a arquitetura Harvard ou von Neumann, né, que tem um ou outro ou duas, esse processo de comunicação ele acontece e efetivamente essas instruções elas devem ser o mais otimizada possível. E o chipset ele faz exatamente isso, esse gerenciamento do fluxo de dados. E geralmente, né, o fluxo de dados aí, o chipset, ele é dividido em duas partes. A gente chama isso de pontes. Então você tem a ponte norte e a ponte sul. Legal, Michel. Bom trabalho aí. Até amanhã. Então, duas pontes, a ponte norte e a ponte sul. A ponte norte, ele vai ficar especificamente voltado entre o fluxo e a velocidade entre a CPU e a memória principal. Já, né, a ponte sul, ela vai trabalhar o processador e os periféricos, né? Então, é como essa imagem aqui, ó. Então, você tem a North Bridge aqui, a ponte norte, que vai trabalhar, né, o fluxo entre o processador e, efetivamente, né, a memória, né, e as outras unidades de processamento, né, por exemplo. Já a ponte sul, ó, ela trabalha o quê? A comunicação entre o processador, né, e todos os periféricos, né, de entrada e saída, tá? Então, basicamente, o chipset, ele auxilia e acelera, né, efetivamente, esses processos aqui, tá bom? Muito bem. Dúvidas, pessoal, a respeito de tudo isso que a gente viu aqui? E lembra, a gente está na segunda casca de cebola ainda. A gente vai utilizar essas informações depois na prática, né, vendo ali as coisas acontecerem, né, efetivamente. Vamos lá, dúvidas? De boa. Acho que está tranquilo. Muito bem. Então, ó, próxima aula, a gente vai agora se concentrar na memória. Lembra que o grande gargalo é ela? Então, a gente vai ver, então, primeiro, a memória principal, né? Tem volátil, não volátil, né? E aí nós vamos nos concentrar na memória principal, na memória secundária, vamos ver a relação que existe entre elas. A gente vai ver que existem diferenças marcantes, né, de tempo de acesso a cada uma delas. A gente vai ver mecanismos que foram criados para otimização desses acessos e assim por diante. Belezinha, pessoal?